Bom dia pessoal, tudo bem? Segunda-feira, chegamos no último vídeo da nossa série sobre pornografia. Hoje vamos falar sobre pornografia e o mundo espiritual. Eu acho que vocês vão gostar. Enfim, fiz uma pesquisa muito legal aí. Eu mesmo, algumas coisas eu já sabia, mas outras coisas eu fiquei meio que surpreso assim com, né, procurando, assim, né, cavando ali no fundo para ver como as coisas estão conectadas e vocês vão ver no final como tudo meio que se fecha. Enfim, muito material, então eu quero entrar logo com vocês. Mas é isso, eu acho que, né, se vocês assistindo todos os vídeos, né, desde o começo até hoje, se você ainda não tomou a decisão de abandonar a pornografia, de, sabe, romper com isso aí, se libertar, com certeza, eu acho que hoje vocês vão, né, vocês vão tomar essa decisão. Então vamos lá? Estão preparados? Se quiserem, pega um papel, uma caneta, aí vão pausando o vídeo para irem anotando. Né, os links também da pesquisa estão embaixo, tá bom? E é isso aí, então vamos lá, vamos começar. Bom, a palavra pornografia vem de duas palavras gregas, tá? Duas não, na verdade é um amontoado de palavras gregas, né? Então vem de porné, que quer dizer prostituta, né? Porneia, que é prostituição, e grafim, que quer dizer escrever, né? Ilustrar, gravar, da onde vem a palavra gráfico, né? Mais o sufixo ia, então significa estado de, propriedade de ou lugar de. Então, o significado completo da palavra seria assim: a descrição escrita ou ilustrada de prostituta ou prostituição, tá? Então, pornografia tem exatamente esse sentido, né? Já está ligado com prostituição, com sexo como troca, como moeda de troca, né? Não por amor, nada disso. E é isso. Então é a representação gráfica, visual, explícita de sexo pago, basicamente, né? Estudiosos tradicionalmente interpretam as imagens presentes em artefatos como representações de rituais sexuais que aconteciam em templos de diversas culturas pagãs. Né? Então você tinha tanto em vasos como em decoração, em placas de pedra, né? Estelas assim. No mundo antigo se tinha essas representações visuais, mas todos ligavam a rituais sexuais. Né? Antigamente, em muitas religiões pagãs, você tinha uma prostituição sagrada, vamos dizer assim. Você tinha sacerdotes que eram prostitutas e prostitutos e que realizavam rituais de magia sexual, né? Ah, então, voltando, né? Eles traçam, né, a origem dessas culturas, né, especificamente ao culto de Inanna. Né? Eu já citei a Inanna em outro vídeo, mas é o princípio, né, que é da onde, logo vocês vão entender de onde sai muita coisa. Então, ela era uma deusa suméria do sexo e da prostituição. Muitas imagens sexualmente explícitas foram encontradas no templo de Inanna, na cidade de Assur, que também continha modelos de órgãos sexuais masculinos e femininos. Fica então estabelecida a ligação entre prostituição e magia sexual. Eu já falei, né, dela em outro vídeo, mas enfim, como deusa, né, Suméria, ela era deusa do amor, da beleza, do sexo, do desejo, fertilidade, guerra, combate e poder político. Mais tarde ela foi adorada pelos acádios, babilônios e assírios sob o nome de Ishtar. Ela também era conhecida como a Rainha dos Céus. Gravem esse apelido aí, né? E era a deusa padroeira do templo de Enana, com E, Enana, na cidade de Uruk, que era seu principal centro de culto. O culto de Inanna Ishtar, que pode ter sido associado a uma variedade de ritos sexuais, incluindo sacerdotes homossexuais, travestis e prostituição sagrada, foi continuado pelos povos de língua semítica do leste que sucederam os sumérios na região, né? Os cananeus, né? Os fenícios. Bom, então o que vocês acham que a gente vive hoje em dia é novo? Não, pessoal, isso remonta a 4.000 anos atrás, né? Porque os sumérios, na verdade, os estudiosos dizem que os sumérios foi a primeira civilização com língua escrita, né? A primeira civilização como a gente considera hoje, né? Eles são mais antigos que os babilônicos, mais do que os assírios,
Então na verdade é da onde começou tudo, tá? É dessa cultura suméria. É, Inanna Ishtar ela é aludida na Bíblia e influenciou grandemente, né, a deusa fenícia Astarte, que mais tarde influenciou o desenvolvimento da deusa grega Afrodite e da deusa romana Vênus. Então vocês entendem que é uma mesma entidade que, conforme as culturas, né, vão mudando e conforme o tempo vai passando, simplesmente você troca de nome, né? É a mesma, é o mesmo ser espiritual, né, a mesma entidade espiritual que vai mudando de nome e que, enfim, daqui a pouquinho eu vou falar, né, vocês lembram, Rainha dos Céus, né, quem mais é conhecido como a Rainha dos Céus? Né? Vamos ver esse outro sincretismo religioso, né? Homens andrógenos e hermafroditas estavam fortemente envolvidos no culto de Inanna Ishtar. Durante os tempos da Suméria, um grupo de sacerdotes conhecido como Gala servia nos templos de Inanna, onde realizavam cantos de louvor e lamentações. Esses sacerdotes Gala recebiam nomes femininos no dialeto Emechal, que era tradicionalmente reservado para mulheres, e eles praticavam rituais homossexuais. Então vocês veem, né, que essa deusa, né, Inanna, que é a deusa do sexo, né, que é a deusa da guerra também, que era, né, do poder político, que onde você tem sexo e guerra você tem poder político, né, onde você tem poder político você tem sexo, né, e guerra, mas também é meio que a entidade dos homossexuais, né, dos transexuais, né, naquela época já, né. É, durante Então vamos lá. Durante o período acadiano, Kurgaru e Assinu eram servos de Ishtar que vestiam roupas femininas e faziam danças de guerra nos templos de Ishtar. Vários provérbios acadianos parecem sugerir que eles também tinham tendências homossexuais. Gwendolyn Lake, uma antropóloga conhecida por seus escritos sobre a Mesopotâmia, comparou esses indivíduos aos Hirija, que são transexuais indianos contemporâneos, né? Esse é o nome para travesti na Índia, né? Esses Hirijas, né? Em um hino acádico, Ishtar é descrita como a deusa que transforma homens em mulheres. Então, só a gente começou a desenrolar lá da prostituição, né, vindo para Inanna, e agora nesse hino, né, acádico, Ishtar, né, que é Inanna, a mesma coisa, ela é a deusa que transforma homens em mulheres. Tá? Inanna foi associada ao planeta Vênus, que na época era conhecido como a estrela da manhã. Vários hinos exaltam Inanna como a deusa do planeta Vênus. O professor de teologia Jeffrey Cooley afirmou que em muitos mitos os movimentos de Inanna podem corresponder aos movimentos do planeta Vênus no céu. Agora vamos um pouquinho mais fundo, né? Vocês lembram o que diz em Isaías 14, do versículo 12 ao 14? Diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que diz em seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Né? De quem que o texto de Isaías está dizendo aqui? Satanás, né? Lúcifer. E daí que vem o nome Lúcifer, né? Do latim Luciferum, que quer dizer portador da luz, sendo também relacionado ao planeta Vênus. Mas antes que, né, o pessoal aí venha comentar que Jesus também é referido como a estrela da manhã, né? A diferença é a seguinte, pessoal. Jesus, né, da mesma forma que o planeta Vênus ele não é uma estrela, é um planeta que reflete a luz do Sol, né? Satanás ele não tem luz própria, né? Ele pode, como depois o Novo Testamento fala, né, que ele pode aparecer como um anjo de luz, mas ele não tem luz própria, né? Jesus sim tem luz própria, e o termo usado, né, para Jesus em Apocalipse 22:16 é a brilhante estrela da manhã. Então Jesus é Deus, ele emana luz própria, ele tem emanação, né?
O Satanás não, né? E esse é um texto, né, que a gnose geralmente usa para querer falar que ou que Jesus e Satanás é a mesma coisa, ou que Lúcifer e Jesus eram irmãos, ou que, né, que enfim. Eu quero fazer um vídeo específico sobre a gnose, né, que na verdade acho que vai ser uma série também, porque é muito assunto, mas enfim, é só para vocês, né, entenderem aqui que não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Então ele, né, é a estrela da manhã e Jesus é a brilhante estrela da manhã, né? Então, como Vênus reflete o Sol, né, Lúcifer não tem luz própria, né? Jesus sim tem luz própria. Bom, o importante é vocês verem o link, né, de Satanás com Inanna, né, porque Inanna era cultuada, o planeta dela era Vênus, né, Satanás está ligado com Vênus. E vamos seguindo aqui. Ela também, né, tinha esse epiteto, né, de estrela da manhã, né? Voltando para ela, os sumérios adoravam ela como a deusa da guerra e da sexualidade, né? Então, como eu falei antes, a ligação entre sexo e guerra é clara, porque onde você tem guerra, né, você tem gente refugiado de guerra, e daí você tem tráfico sexual, porque é aí onde, né, você tem droga ligada e você tem arma ligada. Então é tudo a mesma coisa, né? Então, onde você tem guerra, você tem tráfico de arma, tráfico de droga, tem estupro, tem prostituição, tem tráfico humano, né? O culto de Inanna Ishtar pode ter sido introduzido no reino de Judá durante o reinado do rei Manassés. E embora Inanna não seja diretamente mencionada na Bíblia pelo nome, o Antigo Testamento contém numerosas alusões a ela. Em Jeremias 7,18, em Jeremias 44, de 15 a 19, mencionam a Rainha do Céu, que é o sincretismo de Inanna Ishtar e da deusa Astarte, né? Então a gente sabe que no Velho Testamento várias vezes o povo judeu, Israel, né, eles se corrompiam e eles acabavam adorando, né, entidades pagãs de outros povos, né, como Moloque também, como Astarte, enfim, Shamesh, né, e nesse caso também Inanna, né, como ela é descrita como Rainha dos Céus, também era uma das entidades que eles, quando desviados, né, adoravam. Em Jeremias 44, peraí, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Jeremias afirma que a Rainha do Céu era adorada por mulheres que faziam bolos para ela. Os cananeus identificaram ela como Astarte e Asterote, também, que é outro nome, né, mesma entidade, que também era identificada com o planeta Vênus, né? Então, no Antigo Testamento, Vênus é chamado o planeta de Rainha dos Céus. Em Jeremias 44:17 diz: Nós queimaremos incenso à Rainha dos Céus e lhe faremos ofertas de bebida, assim como nós e nossos pais, nossos reis e nossos oficiais fizeram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Durante o tempo de Manassés, eles pensaram que a sua prosperidade era resultado de adoração à Rainha dos Céus. O título mais tarde foi atribuído à mãe de Jesus, Maria, quando o culto de Inanna foi absolvido pela Igreja Católica durante o reino de Constantino, né? Então a gente vê de novo mais uma migração cultural, né? Quando você tinha a igreja primitiva, né? Quando a gente começa a ler em Atos até mais ou menos todo aquele período, né? da igreja primitiva, né? Até, né? E a gente sabe que, enfim, que o Império Romano perseguia os cristãos, e daí o imperador Constantino, o imperador romano, numa jogada política, decide transformar o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Mas obviamente que não foi uma conversão do coração. O que ele fez, ele acabou introduzindo todo o culto, né, pagão, né, greco-romano no cristianismo, e daí criou todas as coisas de santos, né? Eles começaram a adorar os deuses romanos, né? Vamos dizer assim, revestidos pelos nomes dos personagens bíblicos, né? E Maria acabou, né, esse culto que era muito antigo, muito forte já, né, toda aquela cultura do Oriente Médio, né, enfim, né, a Constantinopla ficava na Turquia, então também era toda aquela região. Eles pegaram, né, pode ser tanto Afrodite, que era o nome grego dela, como Vênus, né, o nome romano, e daí atribuíram a Maria também a mesma condição, Rainha dos Céus, e por isso que a gente vê, né, uma idolatria muito grande, né, a uma
personagem bíblica que é santa, mas que era uma mulher, né? Ela era bem-aventurada, mas enfim, era só uma mulher, né? Bom, eu achei importante, né, dar esse contexto histórico e espiritual para a gente entender melhor que a pornografia, né, ela atinge o homem há milhares de anos, né? Não é uma coisa nova, né? Ela só foi evoluindo, na verdade, como a tecnologia foi avançando, como eu falei no vídeo passado sobre a sociedade, né? Antigamente era retratada em arte, né, em escultura, e daí conforme, né, a gente foi tendo outros meios de tecnologia, começou a se multiplicar dessa forma. Então vamos falar sobre a pornografia nos dias de hoje, como Satanás ele ama desfigurar a imagem de Deus, que somos nós, né? Nós somos criados à imagem de Deus, o imago Deus, e o que ele quer é perverter, é quebrar essa imagem, né? Mas afinal de contas o alvo não somos nós, o alvo é Deus, né? Só que como ele não consegue tocar em Deus, ele tenta atacar, né, na obra de Deus, né, que somos nós, feitos à sua imagem e semelhança. Ele quer perverter essa imagem, né, fazendo com que nós pareçamos como animais, né, animais como bestas, né, irracionais, sem domínio próprio, né, levados só pelo instinto, pelo desejo, né. Vítimas de possessão demoníaca frequentemente imitam animais, né, grunhindo, né, arqueando as costas, enfim. No Salmo 101, 3, Davi disse: não porei nada perverso diante de meus olhos. Da mesma forma, né, em 1 Tessalonicenses 5, 22, né, nos fala, nos ordena que nós temos que nos abster de qualquer forma ou aparência do mal. Em outras palavras, nós devemos ficar longe de qualquer representação visual ou audível do mal. Isso é pornografia, né? Jesus disse em Mateus 15, né, do 18 ao 20, que as coisas que vêm do coração, incluindo os maus pensamentos e fornicações, contaminam o homem. Então, além de contaminar uma pessoa, a pornografia traz sobre ela a influência e controle de entidades demoníacas. Mas o diabo não ataca só adultos, né? Quando os apóstolos discutem quem deles é maior em Mateus 18, Jesus ele traz uma criança e coloca ali no meio, né? Em alguns versículos depois ele acrescenta que qualquer um que fizesse uma criança pecar, era melhor que ele se jogasse no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, né? Vocês lembram disso, né? Qualquer um que fizer mal a esses pequeninos, né? Melhor seria que se jogasse, lançasse ao mar com uma pedra no pescoço. Então é claro, né, que Deus vai condenar essa nossa geração, sabe? Pela nossa falha de proteger as crianças da pornografia, do abuso sexual, do tráfico sexual, sem falar na indústria do aborto, né? Tem uma estatística nos Estados Unidos, se eu não me engano, que eles têm um sistema do governo lá que foi implementado pelo Obama, que chama Planned Parenthood, quer dizer, ele é mais antigo, né? Ele é, se não me engano, dos anos 60 que começou, mas se eu não me engano, tinha uma conta, eu não quero errar, mas eu não lembro se foi no governo do Obama ou se foi num ano específico, 60 milhões de crianças foram abortadas. Então, da mesma maneira, tem muitos teólogos americanos que dizem que da mesma forma que, sabe, no mundo antigo se queimavam, sacrificavam crianças a Baal, isso não deixa de ser um sacrifício moderno, né? E tem casos já, isso eu ainda não, que eu estou falando da minha cabeça aqui, eu não botei, mas eu posso depois botar num vídeo. Saiu nos jornais americanos de como funcionários dessa instituição do Planned Parenthood estavam vendendo partes de bebês, material genético de bebês, sabe, bebês abortados. Isso saiu em todas as TVs americanas, foi um escândalo lá. Enfim, vamos voltar aqui, né? Então a sociedade está mais preocupada, né, em proteger os direitos da indústria pornográfica que, né, o que a indústria pornográfica fala? Ela usa são os direitos de expressão, né, de liberdade, na verdade para continuar, mentira, né, na verdade não estão nem aí com liberdade. Cadê a liberdade das crianças, né, e das mulheres que são cativas, são sequestradas, né? Não, o negócio deles é poder continuar, né, produzindo a pornografia, né? Então, olha só, vamos falar agora, né, na cultura judaica. Para os judeus, Lilith
é o demônio que mata os recém-nascidos, tá? Inclusive eu conheço alguns judeus ortodoxos que eles não falam nem o nome, né? Para eles né, uma coisa meio supersticiosa, mas para eles se você fala o nome você está atraindo, né? Então, mas é por isso que eles têm, né, aquela, quem já entrou numa casa judaica, né, tem uma plaquinha na porta, né, no lado do batente ali, é para proteger, né, contra a Lilith, né? O termo originou-se no Oriente Médio, onde um espírito do deserto conhecido como a Dama Escura aparece no mito sumério a descida de Inanna, né? Então já ligamos a Lilith com a Inanna, né? Cerca do ano 3000 a.C. Outra referência aparece em uma tábua de argila do 7º século a.C., encontrada na cidade de Arslan Tash, na Síria. Lilith depois entrou na tradição israelita. Em Isaías 34:14 diz: há demônios de bode que se cumprimentam e lá o Lilita encontra descanso. Alguns acreditam que essa palavra Lilith, né, é uma referência à coruja da noite, né, que é Lilith. Em muitas traduções ela aparece traduzida como coruja, né, em várias bíblias, né, tem muitas bíblias que traduzem como coruja, mas o original, o termo usado é esse, né, Lilith. Então também a gente entende, né, para quem já conhece um pouquinho mais de sociedades secretas, né, por que né, no Bohemian Grove, nos Estados Unidos, um lugar onde se reúnem a elite mundial, eles têm uma estátua de pedra de 5 ou 6 metros de uma coruja, né, onde eles fazem um sacrifício, que eles dizem que é um sacrifício de brincadeira, né, onde eles queimam uma criança, né, um bebê. Eu não sei como que você vai brincar com isso, mas enfim. E lá é só presidentes, o presidente americano, só chefes das grandes empresas, é só a elite que é convidada para esse Bohemian Grove, tá? Enfim, tá ligado com a coruja também. No versículo, Isaías profetiza que ela será uma das criaturas noturnas demoníacas que assombrarão o reino destruído de Edom, tá? Edom a gente pode falar depois, né, quem é Edom, né, na Bíblia. Na mitologia grega, um demônio semelhante a ela é chamada de Lâmina, tá? E esse demônio, né, na cultura grega, é responsável por devorar crianças, seduzir homens e depois beber seu sangue. Tá? Vários, não só teólogos, mas até historiadores, né, estudantes de literatura, dizem que o mito do vampiro, né, moderno que a gente conhece, começou com esse mito de Lâmina, tá? Que é Lilith, é a mesma coisa, né? Só que de uma cultura para outra. Então a gente vê, né, inclusive na tradução Vulgata, né, da Bíblia, né, Lilith é traduzido como lâmina, tá? Então a gente vê a ligação do mito do vampiro, né, e que bebe sangue, né, com também a questão do esperma, porque no esoterismo, né, ele é conhecido, o esperma é conhecido como sangue branco, tá, pessoal? Então, bebe o sangue branco, o vampiro vampiriza, bebe o esperma também. E eu vou ligar da onde que o esperma está ligado, né? Então, o ato de se masturbar e de você, né, derramar o esperma, o que também na Bíblia era condenado, a gente lembra de Onã, né? Onã, a Bíblia diz que ele desperdiçava. Você pensa, é uma coisa preciosa, tá dentro de você, é da onde vai nascer a vida, né? Então teu material genético que contém toda a tua informação ali, não é para ser jogado assim, né, desperdiçado, né? Vamos continuar. Esse demônio, especialmente temido pelas mães, né, com recém-nascidos, ganhou um novo nome na Idade Média, né, sendo identificado como súcubo, né? Talvez vocês já tenham ouvido, né? Então Lilith, né, da tradição judaica, na Idade Média virou súcubo, né, na forma feminina, que ela rouba o esperma dos homens enquanto eles dormem e se impregna com ele para dar luz aos seus descendentes híbridos, tá? Lilith poderia tomar forma tanto de homem quanto de mulher. Então, essa mesma entidade, né, lembra lá no passado em Inanna, que é a entidade que transforma os homens em mulheres, que é dos transexuais. Ela também ela aparece como homem e como mulher. Tá? E, de acordo com o entendimento judaico, né, a gente lê aqui em uma das taças, né, de encantamento encontradas na cidade de Nippur, né, tinha um escrito, né, nessa taça. Isso é relíquia mesmo histórica, né?
Diz assim: Tu Lilith, macho Lili e fêmea, e Lilith fêmea, Hag e Gahol, eu conjurei-o pelo forte de Abraão, pela rocha de Isaac, pelo Shaddai de Jacó, por Yah Hashem, por Yah, seu memorial, para afastar-se desta Hashnoi e Geionai, seu marido, né? Eu acho que deve ser uma família, né? Aqui está o seu divórcio e mandado de prisão, e carta de separação enviados pelos santos anjos. Amém, 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 selá, aleluia. Né? Então é meio que um exorcismo, né, que estava escrito nessa taça. Né? O aspecto masculino desse demônio, também encontrado nas mitologias acadianas e suméria, que é identificado como Lilu. Tá? Então, antigamente, né, você tinha Lilith, e daí você tinha Lilu, que é a versão masculina dessa mesma entidade. Né, que é o demônio masculino do vento, que na Idade Média ganhou vento, né, tudo ligado ao espírito. Né, a gente lembra em hebraico Ruach, é espírito, né, que é o espírito, né, santo. Né, então também o demônio é ligado ao vento, que na Idade Média ganhou o nome de íncube. Então você tem Lilith, a versão, né, na Idade Média, a versão feminina foi chamada de súcubo e na versão masculina de íncube. Tá? A ele era reservado perturbar as mulheres durante o sono. Na antiga Mesopotâmia, as palavras Lamashtu e Lilithu significavam o tipo de demônio que roubam ou prejudicam bebês. Então a gente vê que está tudo ligado, né, pessoal? Né? Quem que mata bebê? Quem que, né, em filme pornográfico? Né? É a mesma coisa. Lilith é conhecida como um demônio alado que mora em lugares desolados, e o verso que a menciona em Isaías também apoia sua afinidade com tais lugares de destruição. Textos mágicos aramaicos afirmam que Lilith poderia entrar na sala de uma mulher grávida na forma de uma mosca. No entanto, na tradição aramaica, os demônios não se limitavam só a mudar de forma como uma criatura, né, como um inseto. Eles também poderiam tomar qualquer forma que quisessem, até se tornarem homens se quisessem. Então, na minha opinião, né, eu acho que Inanna e Lilith, nesse caso, é mais um anjo caído do que um demônio. Né? Então tem uma diferença entre anjo caído e demônio. Né? Porque né, eu vou falar assim, o anjo caído são os anjos, né, que caíram um terço com Satanás, que é onde a gente tem em Gênesis 6 que fala de nefilins, né, que eles tiveram uma união profana com as mulheres humanas e geraram, né, todos os gigantes. Né, e daí os gigantes mortos, os espíritos desses gigantes, que são híbridos, são seres híbridos, esses sim são demônios que ficam vagando. Tá, pessoal? Então essa é a diferença. Anjo caído, bom, eu já falei aqui, né? Lúcifer caiu muito antes que os anjos descessem para tomar as mulheres como suas esposas. Né? Você lê no livro de Enoque falando exatamente, contando como eles desceram, né? O número deles, enfim. O nome de vários deles, o que eles ensinaram à civilização, né? De artes, tanto de astronomia, astrologia, artes ocultas, ciência, enfim. É muito interessante o livro de Enoque, vale a pena também, um dia eu vou fazer um vídeo sobre ele. Em muitas culturas, né, podemos ler sobre a guerra no céu, né, e não só na cultura judaico-cristã, nos Vedas também, na cultura indiana, só que com outros nomes, né, em culturas nativas americanas, dos índios americanos, várias falam dessa guerra no céu, né, entre os anjos bons e os anjos maus, né, que fez com que muitos seres celestiais caíssem do céu e perdessem seu lugar lá para sempre. Então a explicação mais provável para essas criaturas é que elas são anjos caídos. Sabemos que os anjos podem aparecer como homens devido a muitos relatos encontrados na Bíblia. Né? Então na Bíblia a gente lê em vários momentos que no Velho Testamento principalmente, que tinham, né, patriarcas encontrando anjos. Né? Tem uma coisa que a gente tem que diferenciar. O anjo do Senhor, quando fala anjo do Senhor, é uma cristofania. Tá? Aí é Jesus aparecendo, tá? Antes do Novo Testamento. Né? Então isso é uma coisa. Agora você tinha anjos mensageiros, né, que em hebraico é malak, né, a palavra, eles são mensageiros, e esses apareciam várias vezes, comiam inclusive. Né? Paulo depois fala, bom, se você for hospitaleiro, muitas vezes você pode receber um anjo sem saber na tua casa. Então aqui eles dizem que talvez, né, os anjos do mal também consigam, né, por um tempo,
tomar pelo menos a semelhança humana, né? Assim como esse demônio e outras criaturas semelhantes estão ativas e continuarão trabalhando, né, contra a humanidade até a volta de Jesus, recomendo a todo mundo que antes de dormir se protejam orando e se cobrindo espiritualmente com o sangue de Jesus. É claro que você também precisa viver uma vida de obediência a Deus, né? Não adianta sair pecando por aí e depois só, né, orar, mas enfim, né, é bom sempre antes de dormir, né, entregar, né, o seu sono, o seu corpo, alma e espírito, né, para que Deus guarde, né, enfim, se cubra com o sangue de Jesus, né. Textos babilônicos relatam Lilith como a prostituta da deusa Ishtar. Da mesma forma, relatos sumérios mais antigos afirmam que Lilith é chamada de serva de Inanna ou a mão de Inanna. Textos dizem que Inanna mandou a linda, solteira e sedutora prostituta Lilith para os campos e ruas a fim de desviar os homens. Né? Olha aí, mais uma vez, né? Inanna sendo a entidade que deu origem à prostituição no mundo antigo, que é ligada a Lilith. Né? No Talmud, que é o livro babilônico judeu, né? Que enfim é um livro super problemático, na verdade, né? Lilith se torna não apenas um espírito das trevas, mas também uma figura de sexualidade descontrolada. Disse que Lilith fertiliza a si mesma com esperma masculino para dar à luz a outros demônios. Na mitologia, um súcubo era um demônio feminino que visitava os homens durante a noite, durante o sono, os seduzia roubando seus espermatozoides e drenando a sua força vital. Ao fazer isso, eles roubavam a alma do homem e o debilitavam até o ponto da morte. Tá? Por isso que, né, a gente tem na brincadeira, na cultura popular, que quem se masturba fica fraco, né? Tem um fundo de verdade aí, né? Além da fisiologicamente, né? Porque a mesma composição do esperma é do material que está no teu cérebro, tá? É a única coisa do corpo que se compara ao teu material, né? A tua massa encefálica é o esperma, tá? Seu objetivo é simples: seduzir um macho humano e copular com ele. Uma súcuba, né, coleta o sêmen dos homens que ela seduz. Os íncubos ou demônios masculinos usam esse sêmen para impregnar as fêmeas humanas. E os filhotes eram chamados de cambions. Um cambion é um natimorto que não mostra nenhum sinal de vida além do fato dele estar vivo, né? Tomás de Aquino, né, que enfim é um dos maiores autores, né, da Igreja Católica, né, ele afirmou: ainda assim, se alguns são ocasionalmente gerados por demônios, não é da semente de tais demônios, nem de seus corpos assumidos, mas da semente dos homens, tomadas para o propósito, como quando o demônio assume primeiro a forma de uma mulher e depois de um homem. Só assim eles pegam a semente de outras coisas para outros propósitos geradores, né? Eu vou falar aqui também um pouco de autores esotéricos, tá, pessoal? Para vocês verem como o próprio esoterismo fala a mesma coisa, corrobora, né? Então não é só a parte cristã, né? Os católicos falam isso e eu vou citar autores esotéricos também para ver que eles também falam a mesma coisa, tá? Então o Tomás d'Aquino basicamente fala assim: como Lilith, essa entidade, ela se transforma é a mesma entidade, por exemplo, ele assume uma figura feminina, vai lá, recolhe o sêmen masculino, daí ela mesmo se transforma em íncube, né, a versão masculina, e daí vai e introduz numa mulher esse esperma que a Lilith acabou de recolher, né? Então vamos ver, né? Agora a visão gnóstica, né? Tem um autor, o Samael Weor, né? Ele diz no livro Medicina Esotérica e Mágica Prática, né? Ele diz assim: quando o sêmen cai fora do útero, então devido a seus sais corrompidos, certos parasitas são formados. Esses parasitas aderem ao corpo astral daquele que os criou. Assim absorvem a vida de seus criadores. Homens que se masturbam criam súcubos. E as fêmeas que se masturbam engendram íncubos. Essas larvas incitam seus criadores a repetirem incessantemente o ato de masturbação que lhes deu vida. Então, né, tá aqui
um gnóstico, né, dizendo que tanto o homem quanto a mulher que se masturbam, eles estão produzindo, né, que os judeus falam isso também, que cada sêmen você está produzindo fantasmas, né, eles usam outro termo, né. Então eles estão produzindo, na verdade, larvas, ou enfim, então demônios que vão meio que poluir, né, essa pessoa e que vão forçar com que ela continue viciada e se masturbando, né. De acordo com o bispo Alonso Tostado do século XV, um súcubo poderia deitar-se com um homem para coletar seu sêmen e depois se transformar em um íncubo para fertilizar uma vítima feminina com esperma colhido, né, como eu acabei de dizer. Agora, olha o que o mago e alquimista Paracelso escreveu, né, no livro De Origine Morborum Invisibilum. Ele diz assim, né, Paracelso é, enfim, um dos maiores alquimistas da história, né, quem quiser pesquisar. Os íncubos e súcubos são criaturas parasitas que substituem os maus pensamentos, que subsistem dos maus pensamentos e emoções do corpo astral. Tá? Vamos começar de novo. Os íncubos e súcubos são criaturas parasitas que subsistem dos maus pensamentos e emoções do corpo astral. Né? Então, são vampiros que ficam sugando, né, a energia do corpo astral, né, de uma pessoa. E são aplicados aos organismos suprafísicos de feiticeiros e magos negros. Embora estas larvas não sejam imaginárias, pelos antigos sábios eles foram reconhecidos como a causa invisível do vício, porque eles pairam nos éteres que cercam os moralmente fracos e continuamente os incitam a excessos de natureza degradante. Né? Eles frequentam a atmosfera de tocas das drogas, bares e bordéis, onde se ligam aos infelizes que se entregam à iniquidade. Ao permitir que seus sentidos se tornem enfraquecidos pela indulgência em drogas ou estimulantes alcoólicos, o indivíduo fica temporariamente em contato com esses habitantes do plano astral. O viciado em haxixe ou ópio passa a ver monstros sinistros que atormentam a vítima do delírio tremens. São seres submundanos, visíveis apenas aquelas pessoas cujas más práticas são o ímã de sua atração. Bom, então não é à toa aí, né? Ele falou de haxixe e ópio, que são drogas antigas que já se usavam no mundo antigo, né? Mas não é à toa, né, que quem consome droga hoje em dia, né, ácido, DMT, né, chá de cogumelo, muitas vezes as pessoas, né, DMT, todas as pessoas dizem que encontram entidades, né, muita gente até com maconha eu já ouvi falar que teve o que eles chamam de bad trip, né, que viu alguma coisa, né. Enfim, por quê? Porque, né, como na palavra, né, na Bíblia diz que farmacopeia, né, que é a palavra para farmácia, para droga, é a mesma palavra usada para feitiçaria, pessoal, porque você toma uma coisa dessa, o véu, né, é rompido e você vê o mundo espiritual. Né? O tal do véu, né, das dimensões, o véu dimensional é rompido e você vê, né, um mundo espiritual. Então o Paracelso dizia isso no século XV. Né? A mesma coisa aí. E o que? Que são esses seres, esses demônios são parasitas, né? Ficam lá sugando, vampirizando as pessoas, né, escravizando as pessoas. Ele continua, né, aqui, ó. Íncubos e súcubos são formados a partir do esperma daqueles que realizam o ato antinatural e imaginativo da masturbação em pensamentos ou desejos. Esses germes que são formados na imaginação nascem de amore heres, né, o termo que ele usa, que significa o tipo de amor pelo qual um homem imagina uma mulher ou vice-versa a fim de copular com a imagem criada dentro da esfera de sua mente. E não é assim, quando você se masturba, muitas vezes você imagina uma pessoa, né, você cria, e até se você pensa em alguém, né, em alguém que existe de verdade, você está criando ali, você está, é um ato, como ele diz, antinatural, né, você está gerando ali demônios, entendeu? A expulsão de um fluido etéreo inútil resultante desse ato é incapaz de produzir descendência, mas ao invés disso traz larvas para a existência. Né? Então diz que todo fluido corporal, né, lançado, que é desperdiçado, né, ele não produz descendência, mais do que ele produz larvas, né, que são esses demônios. Né?
A imaginação usada dessa maneira dá origem a uma exuberante falta de vergonha que, se perseguida, pode tornar um homem impotente e uma mulher estéril, porque durante a prática frequente de qualquer visualização doentia, muita energia criativa real é perdida. As larvas egos, né, termo ligado, as larvas egos da lascívia são entidades reais, pensantes e autônomas, dentro das quais uma boa porcentagem da consciência é aprisionada. Pessoal, ele falava isso no século XV. Tudo que a ciência, né, lembra o vídeo que eu falei sobre a pornografia, sobre o que gera de depressão, sobre o que gera de impotência. Então, né, muitas vezes o homem é teimoso, né, a gente tem que provar tudo pela ciência. Né, e quantos séculos o cara falava isso no século XV e agora em século XXI, a medicina, né, os médicos falam que realmente provoca impotência, né, e provoca depressão. Bom, vamos pegar um trecho novamente do Samael, né, o autor gnóstico. Né? Ele diz assim: as mulheres que se masturbam engendram os íncubos do líquido seminal derramado. Da mesma forma, os homens que se masturbam geram súcubos de seus sêmens ejaculados. Os íncubos são masculinos e os súcubos são femininos. Esses elementares incitam seus progenitores a repetir o vício pervertido que lhes deu vida. Eles vivem às custas do corpo vital de seus progenitores. É como os íncubos e súcubos enfraquecem fisicamente suas vítimas. Os elementais fantasmas vagueiam à noite e vão para os leitos de fornicadores para fecundar seus derramamentos seminais, fluido a partir do qual surgem inúmeras larvas de todos os tipos. Bom, então pessoal, isso, né, para você saber o que acontece quando você se masturba e joga fora o seu esperma, tá? Eu vou contar uma experiência pessoal minha, né? Eu não tenho dom de visão aberta, mas uma vez, né, na época que eu estava afastado da igreja, uma das vezes que eu geralmente me masturbava antes de dormir, né, uma vez me veio uma imagem na cabeça que era um demônio com uma forma feminina que tinha uma unha comprida, assim, um troço e ficava assim recolhendo o meu esperma, tá? Essa imagem ficou na minha cabeça e foi um dos motivos para que eu parasse de me masturbar. Foi, sabe, uma coisa que na hora, do nada, veio uma imagem, assim como se eu ia lá, enfim, lavar a mão e tal, e veio esse flash que eu nunca tinha visto, uma unha, sabe, comprida assim, como se fosse recolhendo ali, e aquilo, enfim, então uma experiência pessoal minha, né? Vamos recapitular. Então a gente começou vendo, né, o sentido da palavra pornografia em grego, né, que levou a gente para Inanna, até Inanna, que levou a gente para Lilith, que levou para o súcubo, que rouba a esperma do homem, e dá o fluido seminal da mulher, que desperdiçam se masturbando com pornografia. Então, você viu a volta que a gente deu na história e a gente chegou, né, tá tudo ligado. Então sempre que uma pessoa assiste a pornografia, ela vai além simplesmente de um desejo, né, carnal, né, ou de satisfazer a luxúria da carne. A pessoa está literalmente entrando em contato com o reino demoníaco. Né? Ela tá basicamente fazendo um sacrifício a demônios, né, porque, como eu disse, o esperma é considerado o sangue branco, né, em que você tá sacrificando, você está, né, entregando ali. Né, e que, poxa, é um material que guarda toda a tua informação e que pode gerar vida, né? E a gente vê que na bruxaria eles usam esperma como material, né? O Aleister Crowley, nos livros dele de magia, ele tem chama bolos de luz, enfim, que ele usa esperma, né? Ele usa só material, sangue menstrual, enfim, é pesado, não quero chocar ninguém, mas só para vocês saberem que isso, né, isso tem um valor, assim, né? E bom, como, né, a gente está vendo em toda essa série, né, Satanás controla a indústria pornográfica, né? Então você está oferecendo um esperma, né, é um culto a Satanás, hein? Na verdade é essa. Eu não vou dourar a pílula aqui, não vou tentar. A verdade é essa, tá, pessoal? Então você está se masturbando, você está sacrificando, derramando sangue ali, o sangue branco, para Satanás, tá? A maioria dos cristãos não pensa que ver pornografia está na mesma categoria de mexer com o ocultismo, tá?
Mas tá, pessoal, basicamente é um ato que você está, né, como no ocultismo eles sacrificam animais, você sempre precisa de alguma coisa, você parte do material para o espiritual, tá, pessoal? Então é a mesma coisa, você está oferecendo algo seu, é como se fosse um sangue seu, né, com teu material genético para espíritos, entendeu? As mesmas forças demoníacas que operam no ocultismo também trabalham na indústria pornográfica, né? Enfim, tá claro, né? Vamos ver aqui na Bíblia o que ela diz sobre impureza sexual. Então Mateus 5,28 diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar uma mulher cobiçando-a, em seu coração já cometeu adultério com ela, né? Jesus dizendo. Então, na pornografia a gente está cometendo adultério o tempo inteiro. Colossenses 3:5 diz assim: Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Tudo isso é idolatria, você está adorando a demônio, pessoal, tá? Então, né, masturbação, você está adorando a demônio. Efésios 5, de 3 a 4. Entre vocês não se deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Então, se não devemos nem mencionar imoralidade sexual, né, como diversão, né, em piada, né, tem muita gente que, não, é só piada. Não, né, não, sabe, tem coisas que a gente não tem que mencionar. Imagina ler, né, uma revista, ver uma revista pornográfica, né, ou ler um livro, né, uns 50 tons de cinza, ou assistir um filme com esse tipo de conteúdo, né? Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e as coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pesado, né, pessoal? Pesado. E você vê como ele liga, né? Impureza sexual com libertinagem, com idolatria, com feitiçaria, é tudo a mesma coisa, pessoal. Tudo isso, uma coisa gera outra, né? Gera egoísmo, gera ódio, gera, né, briga, facção, inveja, embriaguez, orgia, né? Isso tudo é uma coisa só. Deus encara como impuros ou moralmente contaminados aqueles que se envolvem com pornografia, sexo virtual, por telefone ou texting, né? O pessoal em WhatsApp muitas vezes, né? Nude, texting e tal. Se nós permitirmos fazermos essas coisas, podemos perder o favor de Deus. Resumindo, a pornografia consiste em luxúria, cobiça, fornicação, adultério, estupro, abominação, que é homossexualismo e bestialidade, orgia, prostituição, escravidão, né, como a gente viu, escravidão humana literal, vingança, morte, e abuso e morte. Tudo isso está ligado com pornografia. Então, mesmo que você não acredite em nada do que eu falei sobre Satanás, sobre Nana, sobre, né, nada da parte espiritual, se a gente for falar só de uma forma materialista, você ainda quer estar associado a isso, a tráfico humano, a abuso infantil, a morte infantil, a morte de mulheres, a impotência, a rompimento de famílias, ainda assim, né? A gente não precisa nem levar em conta a parte espiritual, mas não é suficiente esses argumentos para você parar com isso? Então, sendo bem direto aqui, né? Tudo que eu falei significa que o uso da pornografia é satanismo, né? Voltando aqui o que eu já falei. As regras do reino espiritual deixam claro que quem intencionalmente busca e consome pornografia está dando plena autoridade a Satanás para entrar em si, para entrar na sua casa e na sua vida. Daí os problemas de saúde vêm, os problemas emocionais vêm, os problemas familiares vêm, né? E daí as pessoas começam a ver impotência, vício, né? Perversão, e cada vez, né, mais essa porcaria afetando os pensamentos, né? Gerando depressão e, né, dependendo do caso, chegando até violência, né? Abuso físico e algumas pessoas até o suicídio também. E a ciência já se alinhou com a doutrina cristã contra a pornografia, né? Quer dizer, nesse sentido de a ciência já corrobora, já diz como a pornografia é nociva, né? Então a profecia, né, que diz em 2 Pedro 2,14, que aponta para o fim dos tempos, né,
que fala sobre a pornografia como um vício, ela foi cumprida, né? Olha o que diz, assim, tendo olhos cheios de adultério, né? E que não podem deixar de pecar. Ele diz, né? Os homens tendo os olhos cheios de adultério que não podem deixar de pecar. Então os olhos cheios de adultério, né, da pornografia, e que estão presos ali, né, sendo dominados por essas larvas, esses demônios, esses espíritos que estão ali oprimindo. Né? Isso te assusta? Eu, vou ser sincero, espero que sim. Né? Você está voluntariamente participando de pornografia? Né? Muitos ex-usuários de pornografia podem testemunhar que apenas Jesus Cristo tem o poder de libertar e de te purificar e de te perdoar. Então hoje é o momento, tá? Tô falando com você, pessoal. Hoje é o momento de você parar e se arrepender, sabe? Tomar uma atitude, uma posição. Eu quero orar com você, sabe? Para você, né? Pra gente fechando aqui, né? Esse ciclo sobre pornografia, para você tomar uma decisão. E só o Espírito Santo na tua vida vai te dar força, sabe? Primeiro, você precisa de salvação, todo mundo precisa de salvação, né? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem, né, da glória de Deus. A gente precisa, sabe, ter um novo nascimento, a gente precisa que o Espírito Santo habite dentro da gente para que, né, como a palavra diz, que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida, né? Então eu vou orar com você, eu quero que você, sabe, repita aí na tua casa, uma oração simples, só confessando, dizendo que você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, que você reconhece a tua necessidade de ser salvo, tá? De você ter essa nova natureza, ter uma vida nova, de você romper com esse passado, tá? Com essas práticas antigas, e você vai ver que Deus é fiel, Deus vai começar a transformar a sua vida, tá bom? Então eu vou fazer essa oração, repita comigo, por favor. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu peço a Ti perdão por ter andado todos esses anos afastado de Ti, em rebeldia, seguindo o curso do príncipe da potestade do ar. Mas hoje eu Te confesso como meu único e suficiente Salvador. Eu aceito o Teu sacrifício na cruz por mim. Pai, purifica os meus pensamentos. Limpa, Pai, perdoa os meus pecados, me lava com o Teu sangue. Santo Espírito, faz de mim uma nova criatura, Senhor. Que o Teu Santo Espírito habite em mim, que eu seja o templo do Teu Espírito. Eu entrego, Senhor, a minha vontade, o meu querer, os meus desejos a Ti. Guia os meus passos, Pai. A partir de hoje eu rompo, Pai, com toda ligação, Senhor, com todo pacto que eu fiz com Satanás e seus demônios. Eu rompo agora todo o sacrifício físico que eu dei, todo o fluido que eu dei. Eu renego agora, eu rejeito todo pensamento de adultério que eu tive, todo pensamento de cobiça a outras mulheres que eu tive ou a outros homens que eu tive. Eu rejeito agora em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, me perdoa, Pai. Me lava com o Teu sangue, Senhor. Me purifica de todo o pecado, Senhor. Eu Te louvo pela Tua graça, Pai. Escreve meu nome no livro da vida. Me sela, Senhor. Sela o meu espírito com o Teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos a meu respeito, que a partir de hoje, Senhor, eu ande conforme as obras que Tu preparaste de antemão para que eu andasse nelas, Senhor. Que eu glorifique o Teu nome, Senhor. Que eu seja santo, Senhor. Que eu procure conhecer cada vez mais de Ti, Senhor. Amém. Se revela, Pai, eu peço a Ti, revela o Teu propósito para a minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, agora eu quero te incentivar, sabe, a comprar uma Bíblia, começar a ler, buscar uma igreja séria. Tem várias igrejas sérias, por mais que, né, a mídia fale contra, e tem até igrejas que, né, que queimam o filme, né, mas tem muita gente sincera, muita gente honesta, sabe, verdadeiramente dedicada ao Evangelho, vão te ajudar, vão te discipular. Você precisa andar junto, sabe? Tá no corpo de Cristo agora, tá com pessoas que vão te apoiar, que vão te, sabe, que muitas que talvez passaram pela mesma coisa que você passou e vão conseguir te ajudar, tá bom? Então é um marco na tua vida, é um marco. Você era uma velha criatura, você morreu
para o velho homem, agora você nasceu em Jesus Cristo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? A sua vida começa hoje, uma nova vida. Então eu quero dar glória a Deus pela tua vida, e que você continue nessa caminhada. Na verdade, a tua caminhada está começando, tá bom? Então é isso. Esteja junto, procure cada vez mais crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, em graça e em verdade, tá bom? Então olha, pessoal, espero que vocês tenham gostado, vamos continuar, agora vou entrar em outros temas aí, e na quinta-feira a gente tem a nossa palavra aí da semana de ânimo, de exortação, tá bom? Deus abençoe, um abração, ficam com Deus, tchau.